Daí, pessoal, mais uma resolução. A tabela a seguir indica as notas de uma turma na disciplina de matemática. Calcule o desvio padrão amostral para a média das notas desses alunos. Então, eu tenho a tabela, né, da distribuição das médias em intervalos de classe, com as respectivas frequências, e preciso calcular aí o desvio padrão amostral. Bom, para eu fazer o cálculo do desvio padrão, seja ele amostral ou populacional, da população, eu preciso primeiro calcular a média. Isso por quê? Deixa eu te mostrar aqui a expressão que define o desvio padrão, que na realidade o desvio padrão aqui, ele vai ser calculado, desvio padrão, alguns usam DP, né, desvio padrão, e alguns usam, para desvio padrão amostral, usam a letra S. Então, S é dado pela raiz quadrada da variância. Essa aqui é uma forma, vamos dizer assim, simples de determinar o desvio padrão, raiz quadrada da variância. Então, na realidade, eu preciso calcular a primeira variância. Então, deixa eu colocar aqui como que é a variância. A variância é o quociente entre o somatório das diferenças aqui, ó, das variáveis, né, ou nesse caso que serão os pontos médios das variáveis, menos a média, por isso eu preciso calcular a média aí, menos a média. Então essas diferenças aqui elevadas ao quadrado e vezes, respectivamente, a frequência de cada intervalo. Isso divide pelo somatório das frequências. Como aqui é desvio padrão amostral, eu vou diminuir uma unidade aqui. Se fosse populacional, ficaria assim a fórmula. Como é amostral, então aqui menos 1. Então isso é a variância. E o desvio padrão? O desvio padrão amostral é igual a raiz quadrada disso. Tá? Então, essa é a expressão que define. Por isso que eu preciso definir aí a média. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a média. Então, a média é dado pelo quê? Pelo somatório do produto xi, né? Somatório do produto dos elementos da coluna das variáveis com as frequências respectivas, dividido pelo somatório das frequências, somatório de FI. Bom, então para eu calcular a média aqui, eu vou fazer aqui as colunas, né? Eu vou construir a coluna xi aqui nessa tabela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu usar aqui uma... aqui. Então, vou colocar aqui a coluna das médias, ou do ponto médio, tá? De cada intervalo. Na realidade, eu não precisaria, né, fazer essa coluna, porque eu posso olhar aqui direto. Ó. Ponto médio em 3 e 4 é 13,5. Entre 4 e 5, 4,5. Entre 5 e 6, 5,5. Eu poderia usar isso de forma quase que mental, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. Ponto médio entre 3 e 4, 3,5. Entre 4 e 5, 4,5. Entre 5 e 6, 5,5. 6 e 7, 6,5. Entre 7 e 8, 7,5. 8 e 9, 8,5. E 9 e 10, 9,5. Então, isso aí são os pontos médios de cada intervalo de classe. Por quê? Porque como os dados estão distribuídos com intervalos de classe, o ponto médio, de certa maneira, representa estatisticamente cada intervalo. Então, esse 3,5, ele representa o intervalo de 3 a 4. Esse 4,5 representa de 4 a 5. E assim por diante. Por isso eu faço aí a média de cada intervalo. Aí sim eu vou fazer a coluna, então, uma coluna bem importante, ó, que é a coluna xi, que
Tá bem apertado aqui, mas é xi-fi. Então essa coluna xi-fi é o produto desses elementos aqui, ó. 4 e 3,5. 7 e 4,5. Produto deles. Então deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu tenho uma... Vou escolher aqui um pincel com... Aqui acho que vai ficar melhor. Com um raio mais estreito. E aí vamos fazer então assim, ó, para ficar bem feitinho, ó, vou fazer passo a passo, ó. 4 vezes 3,5. Ó, então o primeiro xi-fi aqui, ó, 14. Depois o outro é 7 vezes 4,5. 7 vezes 4,5, deixa eu tirar isso aqui. 7 vezes 4,5. 31,5. 31,5. Agora, 9 vezes 5,5. Isso vai dar 49,5. Eu vou começar a economizar aqui, tá? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. 49,5. Agora o produto, 15 vezes 6,5. 15 vezes 6,5 dá 97,5. 97,5. Agora 10 vezes 7,5. Essa é fácil. 75. Agora 3 vezes 8,5. 24,5. 25,5. E por último, 2 vezes 9,5, é fácil também. Isso dá 19. Eu posso botar aqui, ó, uma casa para todos eles, ó, de forma a ficar mais esteticamente mais apresentável, tá? Então todos ficam com uma casa decimal, fica mais bonita a tabela. E aí agora eu vou fazer a próxima coluna. Ó, do que eu preciso para fazer a fórmula? Eu preciso da média. A média, então, é o somatório de xi-fi dividido por somatório de fi. Então, já vou calcular essa média aqui. Eu já tenho os elementos suficientes. Somatório de xi-fi. Então, eu vou somar todos esses elementos dessa coluna. Tá? Então, retomando. Ó, eu calculei aqui o ponto médio de cada intervalo. Multipliquei. Encontrei a coluna xi-fi. Aí eu pego, faço o somatório desse xi-fi. Vou colocar aqui, ó, somatório do xi-fi igual. Esse somatório aí dá 312, tá? Vou ganhar tempo. Somando aqui, ó, dá 312. Então isso vem para cá, ó, somatório 312 divide pelo somatório de fi. Somatório de fi já está pronto ali no meio da tabela, 50. Então divido isso aí por 50. E aí eu vou para a média, então. Vou fazer na máquina aqui. Zerei. 312 divide por 50. 6,24. Então tá aí, ó. A média, então, igual 6,24. Como se trata de notas, né? Então seria 6,24 pontos, né? Então isso aqui é a nota média dos alunos. A média dos alunos foi 6,24, ok? Então eu já tenho isso aqui, ó. Beleza? Eu tenho a média. Eu tenho isso aqui também. Ó. Isso aqui é 50. Então aqui embaixo eu tenho 50 menos 1. Na fórmula eu sei que vai ficar 49. Só que depois vai ficar 49. Então também, isso aqui eu tenho também que são as frequências. Olha só, aqui ó, cada frequência. Então tá me faltando o que? Tá me faltando essa diferença aqui, ó. Então eu vou criar uma coluna aqui do lado dessas diferenças. E já vou fazer o seguinte, ó, já vou
fazer essa coluna com a diferença já multiplicada pela sua frequência respectiva, tá? Isso para ganhar tempo. Então vou fazer o seguinte, ó, essa coluna será feita por xi menos a média vezes a frequência respectiva, fi. Tá, então isso aqui serão duas operações. A primeira eu vou fazer a diferença, aqui é ao quadrado. Então, primeiro eu vou fazer a diferença, vou elevar ao quadrado e vou multiplicar pelo fi. Tá? Então eu vou fazer tudo isso. Então eu vou fazer as três primeiras aí na máquina para que tu veja o funcionamento como é. E aí depois eu vou fazer as outras, vou colocando o valor. Então assim, ó, xi menos a média. Então eu vou pegar 13,5 menos a média. Ó, a média está aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Então sempre será referenciado a essa média aqui. Vamos lá. Eu tenho então 13,5 menos a média, que é 6,24. Está aí a diferença. Vou elevar isso aqui ao quadrado. Então elevo isso ao quadrado. Ó, ele vira positivo. E aí depois eu vou multiplicar pelo fi, ou seja, vou multiplicar pela sua respectiva frequência, que é o 4. Vezes 4. Opa, fiz alguma coisa. Vamos de novo. Aqui, primeiro eu faço a diferença. A diferença é 13,5 menos 6,24. 3,5 menos 6,24, que é a média. Tá aí a diferença. Elevo ao quadrado. Fechou. E agora eu multiplico pela frequência. E a frequência é 4. Então isso vezes 4. Ok, deu 30,0304. 30,03. Então aqui a primeira 30,03. Vou fazer a segunda na máquina ainda para ti, ó. Então vou fazer o que? Eu vou fazer a diferença entre esse 4,5 com 6,24. Então faço essa diferença, depois elevo ao quadrado e depois multiplico pela frequência. Tá? Então são esses três passos aí que eu vou fazer. Então vou puxar a máquina aqui. Zerei. Então, ó, 4,5 menos 6,24. 4,5 menos 6,24. Tá aí a diferença. Vou elevar ao quadrado. Tá aí. E agora vou multiplicar pela frequência respectiva. Então, vezes a frequência respectiva está aqui, ó. Ó, esse 7 aqui. Então, vezes 7 igual 21,1932, 21,19. Arredondando, 21,19. Agora repetindo o processo, vou fazer mais um na máquina para que tu veja. Vou pegar agora esse 5,5, fazer a diferença entre 6,24, vou elevar ao quadrado e vou multiplicar pela frequência. Tá? De certa maneira, o que eu tenho aqui, ó, é essa sequência aqui, ó. Faço a diferença, elevo ao quadrado, multiplico. Tá? Então vamos lá. 5,5 menos a média 6,24, tá aí a diferença. Elevo isso ao quadrado, tá aí. E agora eu multiplico pela frequência, que é 9, vezes 9. 4,9284, 4,93 arredondando. Então, 4,93. Vou fazer mais um na máquina para ti, tá? Isso é importante, né? Tu domine essa técnica de certa maneira. Então, vou fazer mais um exemplo
na máquina ainda. O próximo é o 6,5. Então 6,5 faz a diferença com 6,24, que vai dar bem pequena agora, eleva ao quadrado e multiplica pela frequência. Então vamos lá, ó. 6,5, faço a diferença com a média, que é 6,24, tenho a diferença aí, agora deu uma diferença positiva, eleva ao quadrado, x ao quadrado, e agora eu multiplico pela respectiva frequência, que é a 15. Né? No 6,5 ali eu peguei 15 de frequência, então vezes 15. Isso está dando 1,014. Como eu estou usando duas casas decimais, 1,01 arredondando. 1,01. E assim sucessivamente, ó. Agora de forma mais rápida. 7,5, acompanha. Faz a diferença com a média, 6,24. Deu a diferença, eleva ao quadrado. E agora multiplica pela frequência respectiva. A frequência aí do 7,5 é 10. Vezes 10, 15,876, 15,88. Vamos para o próximo. Ó, o próximo é 8,5. 8,5 faz a diferença com a média, menos 6,24. Eleva ao quadrado. E agora multiplica pela frequência. A frequência ali é 3 vezes 3 igual 15,3228, 15,32. E próximo e último é o 9,5. 9,5 faz a diferença com a média, 6,24. Ok. Eleva ao quadrado. E agora, vezes a frequência respectiva, que é 2. 21,255, 21,26. Tá? Vou arredondar assim. Né? 21,26. E agora eu faço o somatório disso. Por quê? Porque é o que está pedindo aqui, ó. É o somatório dessa coluna que vai em cima. Então eu vou somar, ó. Bem bacaninha para ti aí, ó. Ó, 30,03 mais 21,19 mais 4,93 mais 1,01 mais 15,88 mais 15,32 mais 21,26, 109,62. Então, vamos lá, ó. Esse somatório aqui, vou botar assim, ó, o somatório de valores menos a média elevado ao quadrado vezes a respectiva frequência resultou em, aí eu não lembro aqui, 109,62. 109,62. Então agora eu vou substituir isso, né? Então o desvio padrão amostral vai ser dado pela raiz quadrada de, em cima então deu esse número, 109,62, e embaixo é o que? Embaixo é o somatório de FI, que é o 50 mais menos 1. Então eu tenho aí 49. E aí vou fazer essa divisão aí e tirar a raiz. Raiz quadrada de 109,62 já está aqui, divido por 49,
deu aproximadamente 2,37, 2,38. Esse 2,38 é variância, tá? É a variância. E aí então, tirando a raiz de 2,38, fazer bem bacaninha assim, ó, como tu faz no teu aí, 2,38, vou tirar a raiz, que dá 1,542. Então tá resultando aí 1,54. Olha só. Então aqui, de novo aqui, 2,38, tiro a raiz, 1,54. Então, 1,54 é a, vamos dizer assim, essa medida de dispersão de afastamento em relação à média 6,24, como se fosse 6,24 aqui, ó. É a média. Aí tu tem 1,54 acima e 1,54 abaixo. Certo? Então aqui tem 1,54 para cima e aqui 1,54 para baixo. Mais ou menos isso que significa essa dispersão em relação à média 6,24. Certo? Dizer que é 1,54. De repente tu vai encontrar alguma diferença aí nesse resultado em relação ao resultado mostrado no gabarito desta questão. Em função do que? Em função que quando eu fiz aqui, ó, o 2,38, eu vou fazer de novo para te mostrar aqui, ó, para que não fique nenhuma dúvida, né? Olha só, eu vou pegar vou pegar 109,62 e vou dividir por 49. Tá? É a divisão. Então dá 2. Ah, é que eu fiz errado. Precisa de uma diferença maior. É 2,23. Eu coloquei 2,38. Ah, então a gente vai corrigir aqui, ó. Deixa eu corrigir aqui. Voltar aqui. Ok, então, de novo, ainda bem que eu fui comentar aqui do arredondamento. Ó, 109,62 divide por 49. 2,2371, eu vou arredondar então para 2,24. Tá aqui, ó, 2,2371, 2,24. Então aqui 2,24, agora sim, isso, como eu te falei antes, é a variância e o desvio padrão amostral é a raiz quadrada disso. Então eu vou colocar aqui, ó, 2,24 e aí vou tirar a raiz. 1,496. Então isso vai dar quase 1,5, né? 1,496. 1,496. E aí o que acontece? Aqui também, ó, vai ter de repente uma diferença em relação ao gabarito aí. Por quê? Porque quando eu fiz a raiz quadrada, eu fiz a raiz quadrada desse valor já arredondado, 2,24. E aí é possível que quem resolveu a questão para o gabarito deve ter feito o seguinte, ó, pegou o 109, dividiu, na verdade é 109,62, aí dividiu, puxa vida, tá, agora vamos lá de novo, 109,62 divide por 49, e aí em vez de arredondar para 2,24, já tira a raiz aqui mesmo, ó. Tira a raiz aqui mesmo, aí aparece 1,4957. Então vai dar uma diferencinha em questão de arredondamento, tá? Então só por isso que dá essa diferença, certo? Então chegamos, né, então a propósito do exercício, que era o desvio padrão amostral. O vídeo ficou um pouco longo, mas ele ficou bem detalhado, fiz passo a passo aí para ti, e espero que tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita, um forte abraço e até a próxima.